Oi, gente. Então vamos começar essa parte de distúrbio no movimento. Trouxe só essa parte principal aqui para vocês, do que é mais importante mesmo, para ser mais rápido e mais dinâmico. Então a gente tem que saber separar que os distúrbios eles podem ser hipercinéticos ou hipocinéticos. Hipercinéticos é quando a gente tem um aumento dos movimentos, da frequência, e hipocinesia quando a gente tem diminuição. Então está mais identificado. Dos hipercinéticos, não precisa saber especificamente cada um, nem a diferença, mas saber que existe. Os principais exemplos são o tremor, distonia e os abalos, que dentro deles tem tiques, coreias, mioclonias e estereotipias. Já nas hipocinesias, daí a gente vai ter essa síndrome parkinsoniana, que a gente tem que saber, que daí é acompanhada dessa tríade, bradicinesia, hipocinesia ou acinesia, que é essa lentificação dos movimentos, a rigidez causada por um aumento do tônus, e o freezing de marcha, que é causado por essa lentificação da marcha por conta da lentificação dos movimentos também. Da gente tem esses outros mais específicos, também não precisa saber. Dos hipercinéticos, eu trouxe dois, só para vocês verem a diferença entre eles, que seria a distonia e as coreias. A distonia é quando eu tenho uma contração de musculatura agonista e antagonista sustentada. Então, seriam como se fossem espasmos musculares que acontecem de forma prolongada. Então, aqui o vídeo ele mostra como que é. Perceba que, tipo, praticamente toda a musculatura da região está contraída, então a gente tem esse espasmo e ele é sustentado, ele fica por bastante tempo, causa essa marcha bizarra. Agora, quando a gente fala das coreias, já é um movimento de alternância entre contração e relaxamento. E eles causam movimentos sem propósito, então ele é não sustentado, justamente porque não vai ficar uma contração sustentada por muito tempo, ela vai se alternando e vai mudando de um lugar para o outro. Então aqui no vídeo dá para perceber, vai contraindo, relaxando e vai mudando de um lugar para o outro. Começa na mão, vai para o braço, depois para o tronco, tem a musculatura do rosto, que é acometida também, vai indo para as pernas. Então ela vai mudando de sítio e ela vai causando esses movimentos sem propósito. Então essa é a principal diferença de distonia e coreia. Enquanto a distonia é uma contração sustentada, causando esses espasmos e essa marcha bizarra, a coreia são esses movimentos irregulares sem propósito, não sustentados, que vão alternando entre contração e relaxamento. Aí da síndrome parkinsoniana, que a gente tem que saber que vão ter 4 sinais dentro dela. A bradicinesia é a principal, que seria essa lentidão, redução da amplitude dos movimentos. E para caracterizar a síndrome mesmo, a gente precisa de mais um desses 3 aqui, junto com a bradicinesia. Então, a rigidez muscular, pelo aumento do tônus, tremor de repouso, predominantemente porque pode ter outros tipos de tremores que não o de repouso, e a instabilidade postural. Então, aqui eu trouxe o exemplo do vídeo de um paciente com síndrome parkinsoniana. Perceba que o tremor dele é de repouso, então conforme ele vai fazendo o movimento, esse tremor vai diminuindo. E ele tem a rigidez, não dá para avaliar, só vendo assim. E a instabilidade postural também não, porque ele está sentado. Mas os movimentos dele são mais lentos também. Então, aqui a gente já caracteriza a bradicinesia pela lentidão dos movimentos e o tremor de repouso. Falando especificamente de cada um, bradicinesia, como que a gente vai avaliar isso no exame físico? Então, a gente tem esses exames dos membros superiores e inferiores. O finger tap, a gente vai pedir para o paciente abrir e fechar os dedos. Então, fazer isso e vai pedir para ele fazer mais rápido. Se ele não conseguir aumentar a velocidade, você vai perceber que está lentificado. Daí a gente tem a pronação, supinação do punho, alternados, que você vai pedir para o paciente fazer, também vai avaliar a velocidade. E o abrir e fechar das mãos. Então também você consegue avaliar se ele está conseguindo fazer isso rápido. Já nos membros inferiores, a gente pede para o paciente bater a ponta do pé no chão. Daí você avalia se ele está conseguindo fazer isso rápido. Outras coisas do exame físico que a gente pode ver é a perda do gestual espontâneo. Então o paciente gesticular enquanto fala.
A micrografia, você pede para o paciente escrever, se você perceber que a letra dele está pequena, muito pequena, ou está diferente do que era antes, né? Às vezes o próprio paciente relata, ou o familiar. E a redução do balanço dos braços enquanto caminha. Então, isso também você pode avaliar enquanto o paciente está entrando no consultório já. A rigidez, a gente vai ter essa rigidez que é plástica. Lembra que lá na primeira aula eu falei para vocês que quando a gente tem um acometimento de primeiro neurônio motor, a gente vai ter uma síndrome piramidal. Daí, no caso, a gente vai ter uma rigidez que é flácida. Então, vai estar mais duro quando você mexe os membros, mas é flácido, porque a gente perdeu o primeiro neurônio que estava inervando, fazendo a movimentação desses membros. Já quando a gente tem um acometimento dos núcleos da base, a gente fala que é lesão extrapiramidal. Então é isso que está acontecendo na doença de Parkinson, que a gente diferencia de AVC, por exemplo, que vai pegar primeiro o neurônio motor. E daí, nesse caso aqui, a rigidez é plástica, né? Você pensa num plástico mesmo, um pote de plástico, que é rígido. Quando você consegue movimentar ele, você consegue, ele é maleável, mas ele é rígido. Daí, no exame físico, a gente fala que tem esse sinal da roda denteada. Então, você vai movimentar os membros do paciente, você vai perceber que a movimentação ela vai ocorrer de forma prejudicada em camadas, assim, tipo, você vai puxar um pouco, daí vai ficar rígido, vai conseguir puxar mais um pouco, vai ficar rígido, puxa mais um pouco, fica rígido. Para diferenciar lá da rigidez flácida do acometimento de primeiro neurônio motor, lá a gente tem o sinal do canivete, que seria tipo, inicia com rigidez, né? Quando você pensa no canivete, você vai tirar, você vai abrir ele, é difícil de tirar no começo e depois ele solta. É a mesma coisa o braço do paciente, você vai puxando, você percebe que está bem difícil de puxar e daí do nada fica fácil. Ele vem com facilidade para frente. Esse é do AVC que vai ter, ou quando tem acometimento lá do primeiro neurônio motor. Aqui o que a gente vai ter é essa roda denteada do paciente que vai fazendo esses movimentos alternados. É rígido, depois solta, rígido, depois solta. Daí aqui tem um vídeo para mostrar. Ele vai fazendo isso. Não dá para perceber tanto, né? Quando a gente faz, que a gente percebe mais, mas ele vai indo e soltando, indo e soltando. Daí a gente tem o tremor. Sabe que existem três tipos de tremores: o postural, o cinético e o de repouso. O postural ele é mais fisiológico e está presente também no tremor essencial. E o cinético tem essa divisão entre inicial, dinâmico, terminal ou intencional. Também não precisa saber disso, não é nada muito importante. Mas o importante é a gente saber que no parkinsonismo a gente vai ter o tremor de repouso predominante. A gente até pode ter o postural e o cinético, mas o que vai predominar é o tremor de repouso. Daí a gente vai ter esse sinal no exame físico, que é o tremor em contrário de moedas, que é quando a mão está em pronospinação. Então vai ficar assim o paciente com a mão para cima, esse sinal, o tremor de contrário de moedas. A instabilidade postural, como que a gente vai avaliar? Essa instabilidade é a dificuldade que o paciente tem de restabelecer o equilíbrio dele. Então a gente vai fazer esse pull test, que é o teste da retropulsão. O médico vai puxar o paciente para trás. O normal é você conseguir restabelecer o teu equilíbrio com um ou dois passos. Se você precisa de mais de dois passos para trás para conseguir retomar a estabilidade, é porque está alterado. Você está com instabilidade postural. Então, nesse caso do exemplo do vídeo, a médica puxa ele, ele consegue com um passo já retomar a estabilidade dele. Então, nesse caso, o teste está normal. Esse paciente não tem estabilidade postural. Agora, falando da doença de Parkinson em si, que é uma doença que é diferente da síndrome de Parkinson. Ela vai ter a síndrome de Parkinson nela, mas ela tem várias outras coisas junto. Essa doença é mais predominante em homem, geralmente a partir dos 60 que começa. Isso ajuda, né, a pensar no diagnóstico quando você tem essas síndromes. Então, a epidemiologia vai te ajudar também a descartar as hipóteses de acordo com o sexo, com a idade do paciente.
E da fisiopatologia a gente tem que entender que é assim, para a gente iniciar o movimento, a gente usa o córtex pré-motor. Então, quando você tem a intenção de movimentar, é o teu córtex pré-motor que vai precisar ser ativado para iniciar o movimento. Quando isso ocorre, quando existe a intenção de movimento, a gente precisa parar a inibição que o núcleo estriado está fazendo no córtex pré-motor. Então, a gente precisa do córtex pré-motor trabalhando, vamos ter que inibir o núcleo estriado, que através da acetilcolina que ele produz, ele está inibindo o córtex pré-motor. Quem vai fazer esse trabalho de inibir o núcleo estriado para o córtex pré-motor poder funcionar é a substância nigra. Então, a substância nigra ela vai produzir dopamina. Essa dopamina vai inibir a acetilcolina que estava inibindo o córtex pré-motor. Então, eu tive a intenção do movimento lá pelo córtex pré-motor. Como que eu consigo ter essa ativação do córtex pré-motor? A substância negra vai produzir dopamina, que vai inibir a atuação do núcleo estriado, que vai cessar daí de inibir o córtex pré-motor, conseguir ativar o córtex pré-motor. Na doença de Parkinson, a gente vai ter a degeneração dessa substância negra. Então, o que está lá no mesencéfalo. Com a degeneração dessa substância negra, a gente vai parar de produzir dopamina, né? Vai diminuir os níveis de dopamina. E é como se o núcleo estriado ele ficasse livre para produzir bastante acetilcolina para inibir o córtex premotor. Então a gente não consegue ativar esse córtex premotor, a iniciação do movimento fica defeituosa. E daí a gente vai ter aqueles sintomas da lentificação do movimento, do tremor, da instabilidade postural. E aqui é importante também a gente entender que é aqui que vai agir a ideia do tratamento, né? Então, quando a gente pensa no tratamento farmacológico, a gente vai usar drogas que vão aumentar a dopamina, porque a gente está com pouca produção de dopamina, e a gente vai pensar em drogas que vão inibir a acetilcolina, que está em excesso, porque a dopamina não está inibindo ela. O quadro clínico vai ser da síndrome parkinsoniana, então é principalmente a bradicinesia. Daí pode ter rigidez, o tremor de repouso, a instabilidade postural. Tem que saber isso aqui de cor, gente. Tipo, tenham na ponta da língua esses quatro sinais da síndrome parkinsoniana. Isso é o mais importante para a gente saber dessa aula. 70% vão ter esse tremor de repouso, essa forma tremulante, mas 30% não tem. Então a gente pode ter a doença de Parkinson sem o tremor. Daí a gente chama de forma rígido-acinética. Como que começa esse tremor nesses 70% dos pacientes que tem? Geralmente é unilateral, então começa em uma mão só, em um membro, e depois vai evoluindo de forma progressiva com o tempo para o membro contralateral e daí fica bilateral. A gente vai ter manifestações não motoras, então a gente tem as precoces, que as principais é a hiposmia, o transtorno comportamental do sono REM, mas também tem constipação intestinal, transtorno de humor, principalmente depressão. Então perceba que todos esses distúrbios aqui eles estão relacionados com aqueles neurotransmissores que a gente falou, dopamina e acetilcolina. Quando a gente muda a quantidade desses neurotransmissores, a gente pode ter esses problemas aqui, por conta de defeito em sinapse. E a gente vai ter as tardias, que vão demorar mais para acontecer. Então, não é no início da doença que ocorre. Que daí seriam as desautonomias, principalmente disfunção urinária, né, por conta desse defeito do sistema autônomo, de não conseguir ativar simpático, parasimpático. A gente tem uma disfunção urinária, hipotensão ortostática, disfunção erétil, tudo isso relacionado com o sistema nervoso autônomo. E daí outros distúrbios do sono também, além do transtorno comportamental do sono REM, daí principalmente a insônia aqui. E a gente pode ter um declínio cognitivo. Isso geralmente é a última coisa que acontece, né? Tipo, é no final da doença de Parkinson, que daí a gente vai ter a demência da doença de Parkinson. A gente tem os estágios de Braque aqui na doença de Parkinson, não precisa decorar, saber que são o que tem em cada um. Mas basicamente a lógica que é interessante fazer aqui é pensar que no início a gente vai ter sintomas que começam lá pelo acometimento da substância negra, não,
da parte superior ali do tronco. Então a gente pega o sistema autônomo, a gente vai começar a ter as obstipação, pega nervo craniano, então tem disfagia, disartria, anosmia, né, que é o primeiro par. Então vai pegar essas regiões ali do início do tronco, plexo mioentérico, bulbo olfatório, o nervo 9 e 10. Desculpa, eu falei errado. Vai pegar a parte final. Então é interessante a gente fazer a lógica anatômica, começando de baixo do tronco até subir lá para o córtex. Então, começando por essa parte de baixo do bulbo, vai pegar esses nervos cranianos. Então, é o primeiro acometimento. Geralmente aqui não é feito o diagnóstico, porque quando tem esses sintomas aqui, as pessoas não tendem a desconfiar da doença de Parkinson. Daí a doença vai progredindo, a gente vai ter distúrbio do sono, a dor, depressão, que daí é porque pegou o núcleo da RAF e locus ceruleus, que são aqueles sistemas difusos que a gente tem ali espalhado pelo tronco. Daí estágio 3, sintomas motores, que daí é quando chega no mesencéfalo. Então começou lá na área de baixo do tronco, subiu até chegar no mesencéfalo, teve a destruição da substância nígrida, a gente começou os sintomas motores, o tremor, a bradicinesia. Daí depois a gente tem complicações motoras que pegam de fato o córtex, então áreas prosencefálicas do mesocórtex. Daí a gente começa a ter desautonomia, quando começa a pegar neocórtex e córtex pré-frontal. E por último, a gente vai ter psicose e demência também por pegar associações do neocórtex. Então, como eu disse, não precisa saber esses estágios, o que vai ter em cada um, só fazer a lógica de que esses estágios eles são progressivos. Então, começa no 1 até chegar no 6, tipo, é uma linha temporal. Então, começa por esses sintomas, mais por acometimento ali da parte final do tronco, dos nervos cranianos, e vai subindo até no último estágio chegar lá no córtex cerebral, no neocórtex, que daí é quando o paciente vai ter a psicose e a demência. Então, é importante saber também que os sintomas motores, perceba que ele está no meio. Ele não é nem a primeira coisa a acontecer e nem a última. Primeiro, a gente vai ter sintomas que vão preceder os sintomas motores, que é de fato o que vai definir a doença de Parkinson, e que é nesses estágios aqui que a gente vai ter o diagnóstico, porque é quando os médicos vão de fato suspeitar da doença. E depois dos sintomas motores, a gente vai ter a psicose e a demência. Como que é feito o diagnóstico histopatológico? Então, a gente vai mandar, né, vai mandar para biópsia, e daí a biópsia vai mostrar que existe degeneração da substância negra da parte compacta lá do mesencéfalo. O que vai mostrar essa biópsia, né, essa histopatologia? A presença de corpos de Levy nos neurônios que sobraram ali na região. Então é isso aqui que vai aparecer lá na lâmina. Esses corpos de Levy, eles são inclusões neurais citoplasmáticas. Então a gente tem aqui o neurônio, vai estar dentro do neurônio essas inclusões. E eles são formados por agregados proteicos de alfa-sinucleína e ubiquitina. Então é como se acumulasse essa alfa-sinucleína e ubiquitina, que daí vão gerar esses corpos de Levy aqui, que vai dar o diagnóstico, que é o padrão ouro. Nem todo paciente vai fazer isso, né? Tipo, é invasivo. Na maioria das vezes nem precisa. O diagnóstico é clínico mesmo, tem os sintomas e eu defino a doença. Mas só para vocês saberem que vai definir de fato, né? Padrão ouro é a histopatologia. A gente vai ter parkinsonismo familiar, então existe uma carga genética que influencia na doença, justamente pela mutação do gene alfa-sinucleína, que é essa proteína que vai acabar acumulando dentro lá dos neurônios. Então, o que acontece? A gente tem essa proteína mutada, né? O gene é mutado, produz uma proteína mutada. Daí a gente vai ter uma falha na degradação dessa proteína. E com isso, com o aumento dessa alfa-sinucleína que está mutada, porque não conseguiu ser degradada, a gente começa a formar esses agregados proteicos, que formam fibrilas, e que por fim vão formar os corpos de Levy, que vão gerar a apoptose das células. Então, por isso que a gente tem a degeneração dessa área da substância negra, por conta dessa formação de agregados que não conseguiram ser degradados. E daí é isso que a gente vai ver nos neurônios que sobraram ali da área. Daí a gente tem o diagnóstico do MDS,
que são isso aqui, tipo, vocês veem certinho que vai ter critério suportivo, ou seja, ele vai dar suporte ao diagnóstico, se tiver, é indicativo de que tem doença de Parkinson. Eu vou ter critério de exclusão, ou seja, alguns parâmetros que, se tiverem presentes, eu vou descartar totalmente a doença de Parkinson. E eu vou ter red flags, né? Tipo, sinais de alerta. Os sinais de alerta eles vão apontar para outras coisas que não a doença de Parkinson. Então eu coloquei aqui só os critérios suportivos, depois vocês dão uma olhadinha na lista de critério de exclusão e red flag, só para ter uma ideia, não precisa decorar cada um também. Mas os suportivos são resposta a levodopa, então a levodopa é o principal medicamento usado para o tratamento. Então, tipo, eu tô com tremor de repouso. Dei a levodopa para o paciente, esse tremor de repouso diminuiu, isso significa que teve resposta à levodopa, então é um critério suportivo, significa que é bem indicativo de que é Parkinson de fato. Presença de discinesia induzida pela levodopa, então é um dos efeitos colaterais. Então, tipo, dei a levodopa, a discinesia seria tipo meio que contrário da bradicinesia. Então, seriam esses movimentos mais rápidos causados por muita dopamina. Tremor de repouso em um dos membros, então tremor de repouso que não seja bilateral. E a hiposmia, anosmia, né? Essa diminuição do olfato ou ausência. Então, esses são os 4 critérios suportivos. Como que a gente vai estabelecer clinicamente, então, a doença de Parkinson? A gente precisa ter ausência de critérios de exclusão, então não pode ter nenhum critério de exclusão. A gente tem que ter ausência de red flags e pelo menos 2 desses 4 aqui, para a gente dizer clinicamente que o paciente tem doença de Parkinson. Agora, a doença de Parkinson provável seria a ausência de critério de exclusão, presença de no máximo 2 red flags, que as red flags indicam outras coisas, então no máximo 2, e daí desses critérios suportivos, 1 ou 2, para dizer que é provável que seja Parkinson. A gente vai ter estágio de essa escala aqui de Rowen-Yar, que vai servir para a gente fazer meio que uma classificação da capacidade do paciente. Então, como que está o estágio da doença. Então, vai de 0 a 5. 0 não existe sintoma. O estágio 1, a doença é de um lado só, pega só membro. 1.5 é de um lado só, mas pega tronco também. Estágio 2, doença bilateral. Então, já foi para os dois lados, mas o paciente ainda não tem déficit de equilíbrio, ele ainda não tem estabilidade postural. A instabilidade postural geralmente é a última coisa que aparece dos sintomas motores. 2.5, doença bilateral leve com recuperação no teste do empurrão, então aquele que eu mostrei para vocês, que puxa para trás. Então ele tem uma doença bilateral leve, mas ele consegue se recuperar no teste do empurrão. O estágio 3 é lateral e bilateral leve, o tremor, a bradicinesia, leve a moderada, mas existe alguma instabilidade postural. Mas o paciente ainda tem capacidade de viver independente. Então ele não precisa de ajuda para fazer as funções do dia a dia. O estágio 4 já é uma capacidade grave, então o paciente ele ainda caminha e permanece de pé sem ajuda, mas ele precisa de ajuda para as atividades do dia a dia, assim, ele não consegue mais viver totalmente sozinho. E o estágio 5, confinado à cama, cadeira de roda, a não ser que receba ajuda. Não precisa decorar exatamente isso daqui, eu acho que era mais importante para o TUTS mesmo. Na prova eu não lembro de cair, mas assim, importante saber que existe, tem os 5 estágios, e que vai aumentando conforme a gravidade da doença. O tratamento, a gente vai ter um tratamento não farmacológico, então fisioterapia motora para ajudar nos sintomas motores, terapia ocupacional, fonoaudiologia, por conta de todos esses acometimentos que a gente vai ter decorrentes das lesões que ocorrem lá no sistema nervoso central. E quando a gente fala de farmacológico, a gente divide nos sintomas motores e não motores. Então,
os sintomas motores, né, que são o tremor, a bradicinesia. A gente vai fazer o principal, que é a levodopa. Então, eu também acho que não precisa vocês saberem de dose certinho. Mas o que a gente tem que saber é que a levodopa, ela é tipo um análogo da ação da dopamina. Porém, quando a gente dá a levodopa, essa levodopa ela é transformada em dopamina, ainda tipo, fora do sistema nervoso central, e a dopamina é degradada. Então, se a gente desse só a levodopa, tipo, no próprio sangue do corpo, a levodopa ia ser transformada em dopamina, a dopamina não ia nem chegar lá na substância nigra para fazer a função dela. Então a gente associa com a levodopa a benzeracida ou a carbidopa, que elas vão inibir essa transformação da levodopa em dopamina. Daí a levodopa, que não é degradada no corpo, ela consegue passar a barreira hematocefálica, e daí lá no sistema nervoso central ela é transformada em dopamina, e daí de fato vai agir lá na substância negra, tendo a mesma função que a dopamina natural do nosso corpo tinha. Daí a gente vai ter outros medicamentos. Aqui é importante saber a classe deles. É agonista dopaminérgico, então a gente vai ter esses remédios que vão copiar a ação da dopamina, é o pramixol e o rotigotina. Inibidores da MAO-B, resagilina e selegilina. Inibidores da CONT, entacapone, tocapone. Antagonista dos receptores anti-NMDA, que é a amantadina, e os anticolinérgicos para a gente tentar diminuir o número de acetilcolina. Daí seria o biperideno, trexfenidil. Eu acho que o importante vocês saberem disso é da levodopa, associada a benzeracida e carbidopa, e o nome das classes dos medicamentos. Não precisa aprofundar no mecanismo fisiológico de onde esses remédios vão agir especificamente, só saber por cima. Tipo, a gente vai inibir acetilcolina, vai ter antagonista de receptor anti-NMDA, daí tipo, é importante você saber para que serve o receptor anti-NMDA, para que serve a CONT, para que serve a MAO, mas de uma forma mais superficial mesmo. Acho que vocês veem mais na parte de prescrição. É, Daí a gente vai ter os sintomas não motores. Então, o distúrbio do sono, a gente vai tratar o do sono REM com clonazepam, melatonina. Insônia, hipnóticos, não benzodiazepínicos, principalmente síndrome das pernas inquietas, pramipixol. Também não acho que vocês precisam decorar o nome dos medicamentos para cada uma das doenças. É principalmente saber relacionar que essas coisas vão estar acompanhadas no quadro clínico do paciente com Parkinson. Então, não necessariamente vai ser só os sintomas motores, que são os clássicos assim, da apresentação do Parkinson. Daí da incontinência urinária anticolinérgica, porque acontece por conta do aumento da acetilcolina. Hipotensão ortostática, fluodocortisona, transtorno do humor, daí seriam os inibidores seletivos da replicação da serotonina. São, tipo, todas essas classes aqui são de antidepressivos, né? Você vai tratar os transtornos de humor com antidepressivo. Declínio cognitivo, você vai tratar com antipsicótico, rivastigamina, donepezila. Alucinação, quetiapina, clozapina, que também é antipsicótico. Constipação, você vai dar remédios que vão liberar ali o trato gastrointestinal, né? Polietileno glicol, lactulose. Então era isso, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só mandar para mim que eu tento ajudar vocês, tá? Até mais.